Boa tarde. Último dia do verão. Então, eu vim aqui para a gente falar, principalmente para fazer um registro, sobre o medo. Então, a gente tem consciência de que às vezes o medo de alguma coisa, né, no meu caso de cirurgia, esse medo a gente nem sabe o que vai acontecer, mas aí a mente, né, ela começa a projetar, né, um monte de situações assim que não são verdadeiras, na verdade são suposições. E essas coisas vêm da onde, né, do nosso eu, esse eu exterior aqui, esse eu material, esse eu físico, esse eu que não é o eu superior, né? E temos também a inconsciência, a mente consciente e a mente inconsciente. Depois tem a mente superior, mas a gente está falando só assim, só da mente consciente e da mente inconsciente. Às vezes, muitas coisas que a gente faz e também coisas que a gente tem medo, vem lá do inconsciente. Então, porque lá no inconsciente, Freud que descobriu isso, né? E aí a gente vai estudando para saber. O problema é que tem que fazer muita terapia e é longa. A freudiana é muito longa, né? Mas tem outras mais que funcionam melhor, né? Então, mais novas, mais e cientificamente provadas, né, que são boas, mas é caro. Enfim, é assim, a gente tá aqui com um problema, tá com um problema, esse é o doutor Fernando que fazer. Aqui, aí a gente tá pensando que é esse o problema, mas não é, o problema é esse. O que é esse aqui? É o inconsciente. Então, às vezes, nem é da sua mente agora consciente, é do seu inconsciente. Então, aquele medo, aquela lembrança que você nem lembra, você não lembra, mas o inconsciente lembra. Basta ativar alguma coisa para que ele venha. O inconsciente venha. Tem que ter um motivo, tem que ter uma coisinha que é parecido com o que está lá no inconsciente, né? Aí ele vem. E aí ninguém consegue mandar no inconsciente. Tem gente que não tem esse problema, porque não teve traumas horrorosos lá na infância, né? E aí, eu tive muitos traumas com o negócio de cirurgia, né? Na minha infância, tive coisas terríveis, me assustaram muito. Eu vi, né? Fizeram uma cirurgia em mim, eu não dormi, eu via o sangue saindo, eu via. É assim, deixa eu contar, senão ninguém vai entender. Olha, eu tive início de Krupp. Krupp é um problema na garganta, uma inflamação nas amígdalas que fecha e a pessoa não respira mais e morre. Agora eu não tenho ouvido falar sobre essa doença, mas na minha época era bem, sabe, constante isso daí. Então, a minha mãe estava trabalhando, eu estava na casa da minha tia. Aí a minha tia ligou para minha mãe, que eu estava com muita febre, que eu não estava comendo nada, e a minha mãe veio correndo. E aí a minha mãe me levou no médico. Aí o médico falou: olha, a senhora tem que levar essa menina imediatamente para fazer cirurgia. Não fez nem pré-operatório, nada. E aí
ela me levou na Lapa, de ônibus, a gente foi de ônibus, voltou de ônibus, no doutor Catapano, olha o nome do homem, Catapano. Isso eu lembro e ainda conversava muito com a minha mãe sobre isso. E eu era uma menina, eu não sabia que aquilo era para o meu bem. Para mim, eu vou contar como eu vi quando eu era criança, como o meu inconsciente viu, né? Que não é era uma coisa simples, mas para mim foi assustadora. Que a gente chegou, tinha uma fila de criança, da mãe com a criança, menina, menino, tinha uma fila. Aí entrou a primeira criança, eu não sabia o que era. Eu sentadinha ali com a minha mãe, escuto a criança gritar, 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 e eu falei, aí eu já me assustei. Aí a criança sai, sabe, babando sangue. Era assim antigamente, viu? A minha irmã fez essa cirurgia, não foi assim, foi tranquila, foi no hospital, foi tudo direitinho. Ela não teve esse trauma, porque eu acho que ela nem viu. E aí eu vi ainda, além de mim, ainda tinha outras crianças, né? Aí entrou a segunda criança, uma gritaria, e ela saía com a mãe, com a fralda aqui, sangue no rosto, nem limpavam a criança. Era assim, era rápido. Aí quando a minha mãe, eu vi que o negócio era assim, começou a me dar pânico. Eu, mãe, vamos embora, vamos embora. E a minha mãe me segurando, porque senão eu picava a mula, né? Aí ela segurou forte. Quando chegou minha vez, olha o trauma. Eles me sentaram numa cadeira, me amarraram, abriram a minha boca na marra. Um pegou daqui, outro pegou a dali, tinha enfermeira, tinha o cara que fazia cirurgia, e veio com um negócio pincelando que aquilo que era anestesia, sabe? E aí, era 2 bolas, né? Estava inflamada. Aí ele vem com um negócio que parece um negócio de pegar sorvete. E colocou lá e cortou. E botou numa tigelinha de inox. Depois ele foi na outra, cortou. Eu vi tudo. Isso é um absurdo para uma criança, né? Eu vi aquilo, quando eu olhei, eu falei, ai meu Deus, o homem me cortou, não sei o quê. Eu não entendia que aquilo era uma cirurgia, mas olha que cirurgia mais traumática. E aí ele veio, né? E aí ele pincelou lá um iodo, alguma coisa, não sei o que, não deu. Mandou minha mãe me levar na farmácia para tomar injeção contra tétano e uns remédios lá. E aí a minha mãe veio comigo no ônibus e aquele sangue, né, desceu, aí me deu ânsia, eu vomitei uma bola preta de sangue. Aí ninguém deu lugar para nós. Naquele tempo as coisas eram bem difíceis, eu ainda tenho que pagar 2 ônibus, até ir na Praça da Alegria, passar no farmacêutico, mais uma coisa horrorosa. Sabe aquelas injeções lá dos anos 50 e pouco? Pois é, era uma injeção horrorosa, grande, sabe, uma agulha horrorosa, não era descartável que nem agora, umas agulhas mais fininhas, era uma agulha grossa, às vezes tinha agulha até enferrujada, eu vi, né? Era uma latinha assim que ele guardava. Aí o farmacêutico me deu uma injeção doída, doeu mais do que aqui. Mas o problema desse aqui é que me deixou com um trauma muito grande. E aí quando eu vejo sangue, ou quando eu sei que tem que fazer uma cirurgia, é um horror, eu morro de medo. Mas quem é que está por trás? A cirurgia? Não, o inconsciente. Ele vem, ninguém segura.
A gente sabe que é ele, mas a gente sabe lidar, né? Por isso que eu falei, tem que fazer anos de terapia. E aí vem esse medo horroroso, não é só medo, tem as sensações também, que é quando dá esse medo enorme, que quando o medo é muito enorme já vira síndrome do pânico. A gente começa a transpirar, o coração começa a disparar, você parece que está tendo que você está morrendo, uma coisa horrorosa. Esse que é o síndrome do pânico, né? Quem tem, entende, né? E ainda eu sou bipolar, é tudo maior, entende? Então, não consigo lidar com esses medos. E agora eu preciso fazer cirurgia, não sei o que eu vou fazer, porque o medo vem tanto, olha, gera ansiedade, né? Mas eu penso assim, se eu não marcasse nada, eu levanto e falo assim, opa, hoje eu vou. Porque eu não pensei, não fiquei ansiosa aí não sei quanto tempo, que até lá ó, você não come, dá anorexia, ânsia de vômito, é tudo isso que o medo traz. Então, se pudesse chegar na hora, falar, hoje eu estou com coragem e vou lá. Por quê? Porque eu não fiquei pensando, né? Então eu não trouxe o meu inconsciente para ficar judiando de mim aí esses tempo todo. E aí pronto, resolvi o problema. Mas não pode, tem que fazer pré-operatório, tem que esperar até o dia que ele vai fazer cirurgia. Enfim, é a minha luta atualmente. Não tá fácil, porque a gente sabe que pode ficar cega, e eu tô assim, não sei o que eu vou fazer, entendeu? Tá difícil, mas eu tô procurando me ligar muito em Deus, porque Ele me dê força, né? Então tá, boa tarde.